Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast Nosso Palácio. Eu sou Larissa Topper, terapeuta sistêmica, especialista em relacionamentos. Eu também sou esposa do André e empresária. Eu sou André Mas, sou engenheiro aeronáutico, sou empresário, sou estrategista digital, sou marido da Larissa Topper. E futuro pai dos meus Sou filhos. futuro pai dos filhos da Larissa Topper. E agora eu sou também Podcaster. Muito bom, gente. Espero que vocês gostem do primeiro episódio. A gente ainda tá se adaptando. A gente ainda tá... Com a obra aqui do lado. Pelo menos a gente acertou o começo, né? Dessa vez a gente acertou o começo do roteiro que a gente tinha preparado. Né? Nossa senhora, demorou tanto para configurar o microfone e agora tem a obra, delícia. Bom, a gente faz o que tem, como tem, e é isso aí. Dá um jeito. O podcast chama o Nosso Palácio porque nós estamos na nossa casa. E o universo do Vida de Rainha, ele contém muitos nomes de realeza. Então a gente até costuma, tem um jargão que eu digo que é meu palácio, meu cuidado. E nada melhor para dizer, para chamar o nosso podcast de Nosso Palácio, que é a nossa casa aberta para vocês, para a gente poder conversar dos mais diversos temas, né, amor? A gente vai falar aqui sobre várias coisas, sobre vida, sobre casamento, sobre filhos. A gente vai falar também sobre política, quem sabe, temas culturais. A gente vai falar um pouquinho de tudo. E eu espero que vocês gostem. Tudo. O tema de hoje é: por que o homem deve cuidar das finanças? Por quê? Porque é um tema bem spicy. Eu já coloquei deve, porque a gente tende a tornar as coisas mais leves, menos problematização, para não sofrer hate. Comigo não tem essa. A gente fala como é. Nós temos princípios, nós temos ordem, e sem princípios e sem ordem é igual a caos. Quem vive sem isso, vive no caos. Então, André, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória nessa questão do dinheiro. Eu sei que você trouxe dados aqui importantes para nós, porque o André, gente, é o homem dos dados, enquanto eu sou mais prática, o André gosta de fundamentar bastante. Então, a gente vai se complementar. Gostaria que você pudesse, então, introduzir o assunto e falar, inclusive, o que você trouxe para nós. Vou introduzir, então. Seguinte... Não faz isso com o meu cabelo, homem, pelo amor de Deus. Por quê? Que Só mulheres sabem que não dá pra gente ficar mexendo no cabelo da mulher alheia. Porque eu olhei... Mulher alheia não, é minha mulher. Eu olhei lá, tava tudo certinho, agora eu não sei. Então olhe de novo, olha lá. Olhou. Mulher linda dessa, porra. Me encostou no cabelo, pronto, ficou feia. Não, mas não pode, mulheres não vão concordar comigo. Tá bonita? Tô. Então não encosta. Onde é que eu posso encostar? Aqui pode? Aí pode. Aqui pode? Pode. Aqui pode? Aqui já encostou no cabelo. Tá. Vai, homem de Deus. Vai. Tá, então vamos lá. Falar da minha trajetória, né? Minha trajetória sobre o assunto... Eu gostaria primeiro, eu acho que faz mais sentido eu trazer, né, linkando com isso que você falou, que quando não há ordem, quando não há regras, quando a pessoa o casal não sabe para onde vai, só existe o caos. Uhum. E é o que a gente está vendo, aí eu vou puxar esse gancho para falar, é o que a gente está vendo hoje nos relacionamentos no país. Então, segundo a pesquisa do IBGE, duas coisas. 2020, recorde de divórcio, aí coincidiu com a pandemia, enfim, aí tem motivo tal e tal, mas beleza, foi o recorde de divórcio. 2021, a gente já estava saindo da pandemia, bateu o recorde de divórcio de novo de 2020. Então, os últimos 2 anos são os recordes absolutos de divórcio da história. Uau. Vai piorar. E só está piorando. E aí, segundo o IBGE, a gente entra no tema que a gente está falando aqui, de finanças. 57% dos divórcios realizados no Brasil na última década tiveram alguma motivação de problemas financeiros envolvida. Talvez não seja exclusivamente problema financeiro, mas existia um pano de fundo aí de problema financeiro também. E não é só no Brasil. Estudo realizado pela Universidade do Kansas, nos Estados Unidos, o dinheiro é o principal motivo para divórcios. Uhum. Sim. Então, olha só, quando não há
uma ordem com relação a Uma esse tema de divisão dinheiro, papéis, quando não há uma boa divisão de papéis, quando o casal não sabe para onde está não indo, tá alinhado. só sobra o caos. Problemas financeiros e divórcio. É isso. Exato. Falta de admiração, falta de tesão, falta de confiança, mentiras, a criança interna solta, porque dinheiro é um tema muito delicado. É um tema que mexe com várias questões nossas, vários instintos de sobrevivência. Então, por isso que muitas pessoas não sabem lidar com ele, lidam de forma completamente infantil, né? Exatamente. E aí, agora indo para minha história. Eu, durante a minha criação, assim como a Lari, né, meu amor, a gente viu muito os nossos pais tendo muitas discussões por causa de dinheiro. Não Muitas. sei se é o caso de vocês também aí. Imagino que muitos também, muitas e muitos tenham também esse mesmo background aí. No nosso caso, eu posso falar com mais detalhes do meu, eu via meus pais o tempo inteiro discutindo, brigando, se desentendendo com relação a isso, passando um aperto ali de contar os... E até aí tudo bem. Só que o problema era justamente essa... Tudo bem passar aperto. A questão é você saber para onde vocês estão caminhando e como vocês vão utilizar esse recurso, que às vezes não vai ser extremamente abundante, mas vocês estarem bem alinhados para não ter esse tipo de discussão, de desentendimento, de briga, de treta, né? E aí eu lembro até hoje de uma pergunta que me fizeram. Que foi assim, Lari, se você hoje ficasse pobre, não tivesse onde cair morta, você ainda estaria com o André? E eu respondi sem pestanejar, que com toda a certeza do mundo eu estaria com o André, mesmo se eu tivesse rica, mesmo se eu tivesse pobre, mesmo se eu tivesse passando necessidade, porque o que importa é eu estar junto dessa pessoa. A gente é uma unidade, a gente vai dar um jeito. A vida só tem graça com as pessoas que a gente ama. É por isso que esse assunto ele é tão interessante. Né? Porque muitos casais eles não estão juntos nessa unidade. Eles não estão prontos para viver uma vida onde nós estamos juntos, nós somos um time. Não importa o que aconteça, eu sempre vou estar aqui com você. Não, as coisas começam a cair do caminhão, a gente começa a dever, começa o que, amor? As apontações de dedo. Concorda? Concordo totalmente, meu amor. Também estaria com você no casebre, criando um bode com 10 crianças correndo, remelenta. Não, brincadeira. Estaria com você independente de qualquer coisa. Mas é isso que você falou. O casal precisa estar muito bem alinhado em tudo que vai fazer para saber para onde está caminhando, para que não tenha desentendimento, apontação de dedo e briga. Um dos maiores problemas é justamente a falta de comunicação. Nossa, muito, né? Casal, quando não se comunica direito, quando um não sabe o que está na cabeça do outro, ou eles não concordam explicitamente, ainda mais com um tema tão importante, tão visceral como é o dinheiro mexe com as pessoas num nível, ele está muito associado a sobrevivência da pessoa, instinto de sobrevivência. O dinheiro, precisa de dinheiro para se alimentar. Né? Então, quando você mexe com dinheiro e não está tudo 100% claro, o casal não está exatamente na mesma página. E aí vem a problemática do sexo. Problemática do século. Aí vem a problemática do século. Corta aí, qual gente, que minha esposa tá pensando em sexo. Qual que é a problemática do sexo? Aí vem a problemática do século, que é o quê? Mulheres trocando de papéis com os homens. Então, antigamente, como é que era? Lá, vamos supor, há 50 anos atrás, o homem era o provedor, ele era o chefe da família e a mulher era calada, né? Então, a gente tinha uma discrepância muito grande entre o que a gente fala que deveria ser o rei e a rainha. Mas, se a gente fosse escolher entre uma geração onde as pessoas estão nem aí para nada, nem para valores, uma geração onde tinha os valores, eu ainda prefiro a geração com os valores. Mas tinham problemáticas, óbvio. E as problemáticas, muitas vezes, elas eram sobre a mulher não ter voz, não falar, não ter... conversar sobre as finanças com o marido, ele decidir tudo. Às vezes ela tinha que pedir pequenas coisinhas, inclusive o dinheiro era tido como chantagem. E se ela ficasse se divorciasse, como é que ela ia ficar? Como é que ia ficar os filhos, né? E a gente tinha essa problemática. Aí, olhando essa geração, a geração seguinte falou, de jeito nenhum que eu vou depender de homem.
Eu não vou depender de homem para nada. Eu não quero que homem nenhum defina o quanto eu gasto, a forma que eu vivo, a forma que eu trabalho. Eu quero simplesmente ser completamente independente de tudo. Aí nós vamos para o extremo oposto. Mulheres sobrecarregadas, pegam todas as tarefas para elas porque elas são muito fodas, elas dão conta, elas não querem depender de homem. Então, o trauma gerou uma outra discrepância, um outro lado que é muito prejudicial, Sim. meu amor. E aí a gente pode aproveitar o melhor dos dois mundos. Exato. Né? Não O melhor precisa, dos dois mundos. é isso, não precisa ser nem de um lado em que o homem manda e desmanda e é ele pronto, nem o outro lado em que, porra, eu não dependo de, não, vamos, agora não tem divisão de papéis de nada mais. É como, porra, um time que você tem um zagueiro, o atacante, o goleiro, você agora não. Cada um faz o que quiser, corre todo mundo atrás da bola e vai, chuta e... A divisão de atividades ela é importante, a divisão de papéis é importante. E por que não a gente dividir os papéis conforme é mais natural para cada um, é mais natural para o homem, mais natural para a mulher. E que vai ser mais benéfico, porque às vezes, amor, veja se você concorda comigo, a mulher não tá no natural dela em relaxar, em confiar, porque ela criou um outro natural. Ela se desconectou completamente da sua essência feminina e ela criou uma nova forma de operar que ela acha que é o natural dela. Então, eu sou brava, eu sou controladora, eu tenho que fazer. Se eu ficar quieta, vai ser difícil para mim. Se eu deixar ele fazer, eu não consigo. Então, ela começa a achar que o natural dela é essa máscara, esse escudo que ela criou. Né? Ela não entende que quando ela volta para essa essência e o homem volta para essa essência, existe paz. Faz sentido para vocês? Faz total sentido. Então, nessa questão da divisão das atividades, é importante lembrar, é importante sempre ter em mente quais atividades que vão se encaixar melhor para cada um e atividades nas quais cada um vai se sentir melhor de executar. Isso não quer dizer que, ao você fazer uma atividade, o homem fazer outra, ou, enfim, se for o homem aí, você fazer uma atividade e sua mulher fazer outra, não quer dizer que um tá mandando e o outro obedecendo. Vocês vão ter que estar sempre alinhados, aí que a gente difere do 1950, vocês estarem sempre alinhados para onde vocês estão indo, todo mundo tem a sua opinião, a sua forma de ver e para onde o casal está caminhando, tem que respeitar a visão de mundo, os objetivos de vida dos dois. Com certeza. Tem que estar bem alinhado, senão não dá certo. Então, quando a gente fala que faz sentido que o homem cuide das finanças da casa, por que faz sentido? O homem, ao assumir essa atividade, ele satisfaz um instinto, uma necessidade instintiva dele, que é, pô, eu tô cuidando da minha família, eu tô provendo para minha família, eu estou protegendo a minha família, garantindo que não vai faltar nada, que os nossos recursos estão aplicados da melhor forma. E ao tomar essa frente, também a mulher dele vai olhar para ele sendo proativo e cuidando da família e vai sentir mais atração, vai sentir mais admiração, mais tesão, mais paixão. Então, é muito mais encaixado dessa forma. Isso não quer dizer que o homem assumir a frente, né, das finanças, é assim, ó, você diz com o que eu vou gastar, você que fala para onde é que a gente vai investir, tudo, não. Vocês vão sentar toda semana, enfim, conversar sobre isso, alinhar sobre isso para onde está indo, mas na hora de executar, na hora de tomar a frente, é mais natural e é mais interessante para o casal que seja ele. E a gente passou por uma transição. Hoje, eu não olho nada do que está acontecendo. Eu confio 100% que ele sabe a direção, ele sabe o caminho, ele tem o melhor olhar, ele aprendeu sobre investimentos. Então, eu confio 100% no meu marido. Mas já teve um momento no nosso começo que era eu 100% lá olhando, eu ainda na minha tirana, na minha máscara da tirana, no controle, na briga, na crítica, no beleza, então você toma conta das finanças aí, eu vou ficar olhando, vou ficar de olho. Então também temos que tomar cuidado de que lugar que a gente vai dividir os papéis. Não pode ser daquele lugar de superior ainda.
né? De, eu mando e você obedece. E por isso que eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho da nossa história com o dinheiro. Sim. Sabe, que eu acho que pode trazer um pouquinho de clareza para ele de como a gente foi evoluindo nesse tema e como que chegou aqui. Inclusive, também vamos dizer para vocês um passo a passo que vocês podem seguir para que essa divisão de tarefas seja feita da melhor forma. Passo no final. a passo, é mesmo? Tô sabendo não. A melhor parte está no final, então fiquem até o final. Mas quer começar falando sobre a nossa história? A gente começou a falar, né, da infância que a gente via os pais agindo dessa forma. Eu sempre achei, quando eu via os meus pais, que era essa forma de fazer. Tava vendo lá, beleza, eles têm que dividir as contas, dinheiro é complicado mesmo, rola umas treta e tal, é o que você aprende como criança. Você tá vendo ali, é o único exemplo que você tem. E eu vi eles sempre dividindo tudo no mercado. Ó, você paga isso, você paga isso. A conta de luz você paga, a conta do colégio das crianças eu pago. E era 100% dividido dessa forma. E eu tinha também uma crença que era muito da minha família, de que, olha, cuidado com o seu dinheiro. Alguém pode tirar de você. Não é porque você está casado com a pessoa que você que você conhece 100%. As pessoas, às vezes, estão casadas com você, mas quando o assunto é dinheiro, esquece. Na hora do divórcio, ninguém mais é amiguinho. E o amor foi pela janela e aí só sobra o dinheiro. Esse tipo de crença que me fazia ter muito receio com relação a isso, de juntar as finanças. E a gente começou... Ao meu lado, né? Só complementando a história dele pra gente poder ir caminhando juntos. Já do meu lado, eu tive uma mãe e um padrasto que eles... Eu conheço meu padrasto desde que eu tenho 5 aninhos de idade, ele acompanhou toda a minha infância, meu pai foi bem ausente, e eu achava, naquela época, que o homem, ele não sabia lidar com dinheiro. Então, eu vi como criança, eu gerei uma série de crenças no meu subconsciente de que homem não sabe lidar com dinheiro, homem tá sempre falido, que era o caso dos 2 homens da minha vida, meu pai e meu padrasto, e eles também mentem sobre o dinheiro, ou escondem o dinheiro, ou não pensam de forma responsável sobre isso. E aí eu vi a minha mãe, que ela usava a máscara da tirana, da poderosa, cuidando da família, dando conta de 3 filhas e fazendo 1 milhão de coisas. E aí o meu padrasto ficava lá na dele, ela sempre brigando com ele, porque ele não ajudava, não fazia. E aí com relação ao dinheiro era a mesma coisa. Eu lembro deles brigando no mercado, um monte. Porque quem vai pagar o leite das crianças? Quem vai pagar o Danone? Eu vou pagar o Danone dessa vez, você vai pagar o leite. Não, eu paguei o mercado na última vez, agora você paga isso. Não, Thiago, eu paguei a conta do quê? Enfim, então para mim era muito frustrante como criança não poder contar com meu pai nem para comprar uma calcinha, meu pai, e o meu padrasto tava lá naquela coisa com a minha mãe no mercado. De quem vai pagar o quê? E eu queria muito poder contar com um homem. Eu queria muito poder ter um homem que pudesse ser esse suporte financeiro, que pudesse, inclusive, na minha visão infantil, eu queria ter um homem com dinheiro para que eu nunca mais precisasse me incomodar com isso, né? Então existia essa dualidade em mim. Eu quero ser a poderosa e eu quero também ter um homem que me banque. Existia essa dualidade. E aí a gente se encontrou, né? Com esses pensamentos, com essa bagagem. Exato. Aí a gente começou a ficar e tal, a gente foi morar junto muito rápido, né? Em 3 meses ficando, a gente oficialmente morando junto com 3 meses, mas com 2 meses. 3 meses de namoro. A gente começou a namorar logo, e aí 3 meses depois a gente já passou para morar junto. E aí cada um trouxe a sua bagagem. Eu trouxe aquilo que eu vivi, que era muito parecido com o que ela viveu, dos pais dividindo, enfim, tudo isso. E eu pensava que não, é assim que tem que ser. Ela viveu a mesma coisa, mas ela pensava, não é assim que não tem que ser. Porque... Sabe por que eu pensava assim? Porque o meu ex-namorado, os pais dele tinham uma relação com o dinheiro muito legal. Então eu sabia que dava para ser diferente. Os dois, eles tinham dinheiro como um só. E tinha um cartão de crédito e tinha 2 cartões, ela tinha o dele, ela tinha o dela, ele tinha o dele, mas eles não tinham essa divisão. A conta, o dinheiro era do mesmo lugar. Eles, inclusive, eram empresários, tinham a própria empresa. Então eu via aquilo e falava, bom, tem como? Eu quero isso na minha relação. E já André, não quero isso na minha relação. Eu não queria. Eu tinha esses medos, enfim, tudo isso. Daí,
com o tempo, a gente foi... na época eu ganhava muito mais que ela e a gente fazia uma divisão proporcional das contas. Ainda éramos namorados, isso é importante saber, né? Porque quando você é namorado, você não tem as mesmas obrigações Que um marido, né? de alguém que é casado. O namoro, ele é um test drive para você decidir se você quer casar ou não com aquela pessoa. Enquanto você está namorando, você não tem as mesmas obrigações, obviamente. Então, a gente estava nesse período, então ficou definido que eu pagaria as contas, todas as contas de casa, das saídas que a gente fazia para comer. Proporcionalmente. As viagens que a gente fazia, era tudo proporcional a quanto ganhava. Então, chegava lá na fila do... fazia as contas certinho. Então, eu ganho 70% mais que você ganha 30% comparado ao que eu ganho, então você paga 30% e eu pago 70%. Era assim. E eu odiava aquele modelo, odiava. Ela odiava porque via muito aquela relação dos pais. Que a gente ia no mercado, a porcaria do mercado era a mesma coisa. Era a gente lá no caixa, ele pegava, olhava lá quanto deu? Ah, deu R$500. Aí ele pegava a calculadora, não sei o que, sua parte é tal, minha parte é tal. Ou às vezes precisava pagar só coisas minhas, porque era só meu, e daí não tinha essa divisão. Então o meu shampoo passava primeiro, aí eu pagava. Aí depois as nossas compras juntos, aí dividia. Nossa, era um pavor pra mim, porque eu me vi exatamente naquela relação da infância. É isso, mas olhando para trás, é a mesma coisa. Eu não vejo que ainda era minha responsabilidade arcar com certas coisas. Por exemplo, quero comprar um shampoo especial aqui, quero comprar uma maquiagem, uma coisa. Então, como namorado, falava, beleza, isso aqui eu arco com o que a gente gasta em conjunto. E aí, o que é só seu, você paga. Então, para deixar claro, esse negócio que ele falou sobre a responsabilidade do homem no namoro, de fato, ele tá corretíssimo. No namoro, o homem não tem que pagar tudo e virar seu marido no namoro, mas a gente tem que estar alinhado. E era uma coisa que, inclusive, a gente não tava, né, amor? A gente ainda estava discordando sobre certas coisas, e eu dizia para ele, olha, essa situação tá assim hoje, mas quando a gente casar, é muito importante que para mim mude, né? Sim. E ele se mostrava aberto. Ele dizia, tá, eu tô pensando sobre. Ainda não faz sentido pra mim, mas eu tô pensando sobre, eu tô evoluindo. Quem sabe um dia a gente chegue lá. E aos poucos eu via que ele falava melhor sobre esse assunto. Várias vezes, amor, eu reparava muito na sua mudança de postura sobre o assunto. Por exemplo, ele começava, não é. Aí depois, tá, deixa eu ouvir. Aí, tá, acho que faz sentido melhorar aqui. E aí ele ia se mostrando. Então, mulheres, prestem atenção o quanto o parceiro de vocês tá aberto àquilo que é um valor seu, né? Sim, isso é muito importante. Quando você está namorando com uma pessoa, é um test drive para você casar. Então você tem que estar atenta ou atento aos sinais que essa pessoa te dá. Se você tem um valor que é importante para você, essa pessoa precisa dar sinais de que vocês vão estar alinhados e caminhar juntos numa direção. Se esse valor não é algo que você pode flexibilizar, tudo bem, beleza, tudo bem. Mas se é algo que é essencial para você não vai flexibilizar, não deixa para ver isso depois de casar. Vê isso antes. Por favor. Então conversem sobre isso para que vocês estejam alinhados. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando a gente casou, aí esquece esse modelo aí de namorado, viu, homens? Quando vocês casam, esquece esse modelo de namorado que cada um tem a sua conta, cada um tem suas finanças. Esquece isso daí. O dinheiro é dos dois. Num casamento, vocês são parceiros de vida, parceiros de alma. Vocês vão construir uma família juntos. Vocês pretendem ficar o resto da vida juntos. Então o casal precisa ter objetivos em comum. E o dinheiro, ele é algo que permite que esses objetivos sejam realizados. Então vocês não podem estar desalinhados em algo tão importante quanto o dinheiro, certo? O dinheiro não pode ser uma arma de barganha, de competição no relacionamento. Eu tenho mais dinheiro que você, ou não sei o quê. Não existe isso. Esquece isso, a não ser que você queira ter um relacionamento falido, fracassado, em que daqui a pouco vocês vão entrar para a estatística aí do recorde de divórcios que está acontecendo no país.
Exatamente. E aí, quando a gente casou, o André, ele parece que abriu os olhos dele para a importância disso. Principalmente porque, gente, quando o homem casa, é um ritual de passagem muito forte para ele. Ele realmente é como se deixasse o menino para trás e fosse invocando o homem que existe nele, né, amor? E aí eu sinto que foi uma mudança bem grande sobre o quanto ele se sentia responsável pela nossa família. E aí a gente, de fato, foi caminhando para um lugar onde o André cuida das finanças, ele é o líder da nossa família, ele toma as decisões financeiras, organiza as coisas, e foi um processo. Eu fui me construindo como tirana para me tornar rainha e respeitar ele, confiar nele. E, obviamente, se eu sinto vontade, eu posso olhar as finanças, eu posso questionar qualquer coisa, eu posso, inclusive, dizer: olha, eu acho que a gente não devia gastar com isso, eu acho que a gente devia fazer tal coisa. E ele vai sempre me ouvir ponderar, assim como eu sempre vou ouvir ele ponderar. Sim. Hoje não há necessidade da Lari olhar as finanças, mas durante um tempo a gente fazia reuniões para mostrar, ó, como é que tá indo as finanças. Deixar uma coisa, um dos dois do casal mais à frente de algo, não quer dizer que você vai ficar totalmente alheio e não, a pessoa que manda, como já falei. Vocês podem e no começo, inclusive devem fazer reuniões para vocês conversarem, para estarem alinhados. Olha, esse mês aqui, quanto é que a gente gastou de tal item aqui? O que você acha disso? Será que a gente não deve economizar nessa questão das saídas aqui? Será que a gente tem um projeto de viajar? Quanto que você acha como que você acha que deveria ser o padrão dessa viagem? Quanto você acha que a gente deveria economizar para essa viagem daqui? Mas a gente tem esse outro projeto também. A gente tem esse outro objetivo aqui também. Então vocês têm que estar sempre alinhados. A partir do momento que falou, ó, beleza, então é para essa direção que vai, aí ok. Quem vai executar a parte, quem vai estar ali no dia a dia olhando, pagando boleto, pagando isso e interagindo com o contador e com não sei o quê, e atento quando for fazer declaração de imposto de renda e não sei o quê, deixa o cara. Até porque o que um homem masculino mais quer, um rei de verdade, é realizar os sonhos da esposa. Não é, amor? Se tem uma coisa que eu vejo que ele se realiza, é quando ele realiza um sonho meu, quando ele pôde prover para mim ou estar comigo em sonhos, em realizações, né, amor? Isso sempre foi muito importante para ele, porque a mulher sonha. Geralmente, quando ela tá alinhada com a energia feminina dela, quando ela tá no lugar de rainha, ela sonha, ela idealiza, e o masculino vai lá com o plano, com o tático e realiza, e se sente muito feliz de fazer isso, né? Sim. Uma característica extremamente infantil de um homem infantil, quando o homem às vezes tem a idade e o corpo de um homem, mas a cabeça de um menino. É quando ele é muito egoísta, muito autocentrado. Quando, geralmente, por exemplo, talvez vocês já conheceram aqueles bem nerdzão da escola, aqueles meninos mais acuados, assim, que já muitas pessoas já passaram por cima deles e tal. Você vê como essas pessoas ficam muito egoístas, muito assim, não, isso eu não quero, não sei o que, não, isso é meu. É uma pessoa machucada e acuada, uma criança ali interna muito aflorada. O homem que ele é maduro, um homem de verdade, ele é generoso com as pessoas que ele ama. Ele cuida das pessoas que ele ama. Ele coloca muitas vezes as pessoas que ele ama à frente dele mesmo. Os interesses dessas pessoas, da família dele, das pessoas que ele ama, vêm acima dos dele. Então, por exemplo, na minha família aqui, a Lari, os interesses dela, as coisas que são importantes para ela, muitas vezes vêm primeiro. A gente aqui define, por exemplo, cotas de compras. Então, tem as despesas que são comuns, o dinheiro é um só de todo mundo, mas a gente combina, olha, então quanto é que cada um vai gastar com as coisas que são do próprio interesse? Não é também sair gastando cada um do jeito que der na telha, tem que estar os dois alinhados, de novo, para não ter discussão, para não ter briga desnecessária. Beleza, fica o spoiler aí. Então a gente, beleza, quanto que faz sentido ter de cota? E as cotas dela sempre foram bem maiores que as minhas, porque eu não sinto necessidade de gastar tanta coisa. A mulher naturalmente já tem despesas a mais do que o homem, mas ela gosta mais de comprar roupas de qualidade e maquiagens e produtos de cabelo da mais altíssima qualidade e todas essas coisas. Para mim, eu
vivo com uma cota bem menor. E eu não fico, pô, mas não, vai gastar menos, não, vamos a mesma cota para os dois, o certo é o certo, não sei. Não, eu penso, pô, é tão importante para ela que é importante para mim também, como marido dela. O que é importante para ela me faz feliz também. Então a gente está sempre muito bem alinhado e trabalhando para que os dois estejam plenamente satisfeitos no relacionamento. E é isso. E a gente, dessa forma, elimina esses desentendimentos, essas brigas desnecessárias. Então vamos lá para o passo a passo de como deve ser a relação do casal com o dinheiro. Também tô querendo saber esse passo a passo aí, viu? Tá no script, não. Número 1, a mulher deve confiar o dinheiro ao homem. Então, se vocês são casados, inclusive Bert Hellinger fala, se o dinheiro está na mão da mulher, a mulher se torna mãe do marido. Então, o dinheiro deve estar na mão do homem e ele faz a administração do dinheiro no dia a dia. Isso significa que você não poderá ter acesso de forma alguma. Isso significa que você não tem voz sobre as decisões financeiras de forma nenhuma. Mas ele administra e vocês, uma vez por semana, a cada 15 dias, conversam sobre os objetivos, se alinham e estão olhando para uma direção. Você tem o seu cartão de crédito, ele tem o dele, de uma mesma conta conjunta. E, a partir disso, você tem a sua cota de compras para coisas da sua vida. Você não vai precisar pedir dinheiro para comprar blusa, para comprar absorvente, comprar calcinha. Não, você tem a sua cota e ele tem a dele para coisas supérfluas do dia a dia. E vocês têm a cota do casal. A cota do casal, como funciona, amor? A cota do casal é um alinhamento entre vocês, que vocês definiram, olha, beleza, o que a gente vai gastar para cada coisa que é conjunta. Então, beleza, a gente tem uma renda que entra todo mês, isso aqui a gente vai separar para a gente fazer viagens, isso aqui a gente vai separar para a gente sair para jantar, para a gente fazer programas que envolvem nós dois, coisas que são pro nosso bem, para nossa diversão, para as coisas que a gente quer fazer junto. Exatamente. Então, lembra, uma cota para você como indivíduo, uma cota para ele como indivíduo, uma cota para o casal e uma cota para coisas do dia a dia, como água, luz, telefone, supermercado e os investimentos. Que dentro disso nós vamos conversar com um super especialista em investimentos, André Mas, sobre como ele faz os investimentos dele. Mas a organização é feita dessa forma. Nós temos cota para cada coisa, o dinheiro sai de uma conta conjunta, vocês gastam no cartão de vocês, e assim nós temos os alinhamentos do mês, né? Isso, e os dois têm que ter acesso, né, à conta. Isso que foi, é muito importante ter a conta conjunta, os dois têm que ter acesso, senão fica essa coisa essa confiança cega de não, o dinheiro tá aí todo com você e aí acaba invertendo demais, né? Vira um pai e a filhinha que tem que pedir permissão. Pô, me dá um dinheiro aqui. Não, o dinheiro é dos dois. É só um que vai tomar mais à frente do que o outro. Exatamente. Feito isso, feito essa divisão, você, mulher, confia no seu homem e ele permite que você relaxe mais para cuidar de outras tarefas femininas. Isso a gente pode trazer para um outro podcast, se vocês quiserem, quais são as tarefas femininas. E, obviamente, que a tarefa masculina não é só as finanças, mas finanças tomam uma bela parte. Inclusive, o André sempre me fala, você não faz ideia do tamanho de slot mental, de espaço mental que eu guardo no dia a dia, né, amor? Para certificar de que tá tudo nos trilhos. Muita coisa, ainda mais quando você tem empresa, que você tem que interagir com contador, tem funcionário, você tem todos os boletos de 1000 coisas para pagar, você tem todas as transferências que tem que fazer, Pix aqui, Pix ali, de coisas às vezes muito pontuais que surgem, quando você tem que garantir que o dinheiro está num investimento bom, quando ele não está, o investimento não está performando bem, você mudar. Quando você tem que otimizar o pagamento do imposto de renda, quando você tem que garantir que o dinheiro vai estar na conta para quando vai ter algumas despesas grandes, olhar sempre para o fluxo de caixa. Então, tudo isso são coisas que é o tempo inteiro pensando. E se uma parte dessas coisas, por exemplo, aí a questão da divisão de papéis, se um pedaço dessas coisas estivesse com a Lari para gerenciar, ia ser muito complicado, porque eu não ia saber, tá? Mas
Pô, tem uma parte das contas que tá com ela, e aí eu tenho que garantir então, mas eu não sei se ela tá olhando. E aí o dinheiro que eu botei na conta para pagar uma parte, ela já tirou para pagar outra coisa, aí atrapalhou o meu planejamento. Por isso que tudo tem uma divisão. Nas empresas bem-sucedidas, por exemplo, tem uma área que cuida de uma coisa, uma área que cuida de outra coisa. Uma pessoa que cuida de uma coisa, uma pessoa que cuida de outra coisa. Exato. Para as coisas poderem ir para frente. Senão fica todo mundo batendo cabeça, fica todos os jogadores correndo atrás da bola ao mesmo tempo e não dá certo, não ganha o jogo. Exatamente. Então, peguei aqui algumas perguntas que me fizeram sobre finanças para a gente terminar, então, esse nosso primeiro podcast, que é... Então, Lari, é verdade que o casal deve ter uma conta conjunta? Sim, é verdade que o casal deve ter uma conta conjunta e que a partir dessa conta saiam os cartões de crédito que cada um use para que todos tenham acesso 100% ao que acontece na conta, mas que quem administra é o homem. O dinheiro é um só, o dinheiro do casal é um só. Entra tudo, se vocês recebem um salário, entra o salário nessa conta e ali já está definido, já está bem alinhado entre vocês o que vai ser feito com o dinheiro. Exatamente. Lari, como o André faz os investimentos de vocês? Ele aprendeu tranquilamente ou comprou algum curso? Tá, isso aí é uma jornada longa que você tem que ir em busca de estudar. Eu não tenho nenhum curso específico para indicar. Como eu aprendi? Eu fui caçando informação na internet, na raça, vendo vídeo, entendendo, pô, eu baixei lá um aplicativo da corretora e vi, pô, tem esses investimentos aqui. O que é isso aqui? Ah, o CDB, não sei o quê, pré-fixado, pós-fixado. O que é isso aqui? Ah, não sei quanto, 102% CDI. O que é CDI? Aí eu vou entendendo. Pô, ações, como é que faz para investir em ações? O que eu tenho que olhar quando eu vou investir numa ação ou em outra? O que são os meus objetivos? Isso é uma coisa que você sempre tem que ter em mente. Quais são os seus objetivos de longo prazo com dinheiro? Você tem objetivos de curto, médio e longo prazo? Você tem grandes contas que você vai ter que pagar? Seu dinheiro, ele precisa estar em que tipo de... Ele precisa estar disponível para você em liquidez diária, para você poder sacar a qualquer momento? Você tem uma reserva de emergência? Então, são várias coisas que você tem que ir olhando. Exatamente. Que são importantes. Mas ou seja, use o Google. Use o Google, use o YouTube, baixe os aplicativos das corretoras para ver o que tem disponível de investimento. Também que ensinam isso, né, amor? Sim. Mas o primeiro passo é o seguinte. Primeira coisa, você precisa ter uma reserva de emergência. Essa é a primeira coisa para o casal ter tranquilidade. Porque imprevistos acontecem com todo mundo. E aí, se você não está tranquilo diante de um imprevisto financeiro, aí é que o casal entra no embate mesmo e vocês podem entrar mais uma vez aí para a estatística. Então, quando vocês têm uma tranquilidade financeira, vocês têm fôlego para passar pelas oscilações, pelas eventualidades aí da vida. Uma boa reserva financeira seria aí de 6 meses a 1 ano das suas despesas fixas, aquilo que você não conseguiria cortar, exceto se você tivesse que fazer algo extremamente drástico, né? Pô, todo mundo, a gente consegue viver com um absoluto mínimo, né? Mas estou dizendo assim, sem você ter que cortar demais o seu padrão atual de vida. Então, hoje você paga aluguel, ou certamente você paga as contas de água, luz, internet, gás. Coisas que se você não pagar vão te dar dívida e você precisa para viver, né? Exatamente. Então, por exemplo, alguém que ganha 5 mil, 3 mil é para gastos básicos, não dá para ficar sem pagar. Então, mercado. É 3 mil. Um supermercado que você faz sem ter que comer arroz com ovo todo dia, um básico ali para você comer bem, se alimentar. Isso. Aí vai virar 3 meses de 5 mil, né? Ou seja, 3 mil é o que eu preciso para viver se alguma emergência acontecer, não 5 mil. E aí 3 mil vezes 6, que dá 18. 18 mil reais. E aí, seria nesse caso de 18, 6 meses no mínimo, né? No mínimo, mas para idealmente, poder estar tranquilo, né, amor? Idealmente mais perto de 1 ano. Então, de 18 a 36 mil reais. Guardado. Se você ganhar 3 mil reais, se você ganhar 5 mil e seus gastos forem 3 mil por mês. Se o seu gasto for 10 mil, o gasto familiar for 10 mil, então 10 mil vezes 6, 60 mil de reserva financeira de emergência, até 120 mil de reserva de emergência. Ou seja, vejam aí na sua realidade, né, como se adequa, mas eu acho que o que o André tá querendo dizer é, gente, tenha uma reserva de emergência, primeiro passo antes de pensar em investir.
Depois que você acumulou sua reserva de emergência, aí você pode pensar em investir o excedente, porque todo casal deve estar sempre atento em criar patrimônio. Isso foi uma coisa que o André me trouxe, eu não tinha isso, era extremamente infantil. Eu queria gastar tudo que eu recebia, 100%, foda-se, eu quero gastar com a bolsa. E eu entendi através dele, sendo humilde para entender o que ele estava me trazendo, que é muito importante que para que a gente tivesse realmente riqueza, a gente aprendesse a guardar dinheiro. Exatamente. Então, vocês precisam ter essa reserva financeira para que vocês possam ter tranquilidade. Vocês possam trabalhar e produzir e avançar na vida em paz, que vocês estão tranquilos, que a família de vocês está tranquila. Certo? Essa é a primeira coisa. Então, e a reserva financeira, ela tem que estar disponível, tem que estar investida também. Né? Não é pegar esse dinheiro e deixar na conta corrente, pior, né? Tem gente que deixa na conta corrente e pior e menos absurdo na poupança, mas ainda assim é muito ruim. Então, coloquem, por exemplo, tem um monte de investimentos disponíveis aí que te dão pelo menos 100% do CDI com liquidez diária. Liquidez diária é o quê? Que você pode resgatar a qualquer momento. Você precisou, você paga. Exatamente. Gente... E aí, a partir daí, quando você tiver mais dinheiro do que isso, você tem as outras alternativas que aí você pode ser mais agressivo nos seus investimentos, investir em ações, investir em outras coisas que congelam o recurso por mais tempo. Ó, tem um investimento aqui que ele prende o dinheiro por 2, 3 anos. Beleza, já tenho minha reserva de emergência aqui disponível. Isso aí eu posso investir com o restante do dinheiro que eu acumular. Mas façam esse planejamento para ter dinheiro, para guardar dinheiro todos os meses e tenham exatamente essa direção de para onde esse dinheiro vai. Exatamente. Então, se eu fosse resumir tudo que a gente falou aqui nesse podcast, seria: o dinheiro deve estar na mão do homem e a mulher deve confiar nele. Estando na mão do homem, mulher, cobre que esse homem também olhe para esse dinheiro de forma adulta, que ele vá atrás de investir o dinheiro de vocês, que ele vai atrás de ver uma reserva de emergência para que vocês não passem nenhuma dificuldade, para que ele priorize a família de vocês, não o gato, a família, a mãe, a tia, que ele sempre pense nos melhores interesses da família e que você possa então relaxar na presença desse homem masculino. É fácil? Não, ninguém está dizendo aqui que é fácil, mas que para que vocês possam ter um casamento que dure para o resto da vida, nada vai funcionar se vocês não estiverem alinhados numa mesma direção, com divisões de papéis. É isso que eu poderia dizer. Exatamente, perfeitamente colocado, minha esposa. Ai, gente, é muito difícil estar aqui do lado dele sem dar uns beijinhos. Não pode pegar no cabelo. Não pegue no meu cabelo. Mas agora já tá acabando, então vou pegar nesse cabelo mesmo, acabou. Não! Gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro podcast. Um tema por semana. Olha lá, vai tirar todo o meu cabelo. Ai, gente. Já acabou o podcast. Um tema por semana. Agora pode. Vai ser meu e um tema vai ser dele. Ou seja, eu pedi pra gente falar sobre dinheiro. O próximo tema ele vai escolher dentro da área de interesse dele, que é muito legal, muito culta. Vocês vão aprender demais com o André. E colocando o cabelo pra frente. E eu quero que vocês sigam o nosso canal de podcast, deixem o like, inclusive coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa primeira edição. Boa. Né? Comenta coisa boa, né? Se for pra comentar coisa ruim, deixa pra outra. Comenta não. Porque eu não quero hater aqui, não. Um beijo, gente. Ou comenta também, a gente rebate o hater também. Tchau, tchau. Beijo, Até mais. tchau.